Receber aqui o pregador desta noite, pastor Juan, que vai nos entregar a mensagem de Deus. Quantos querem ouvir a mensagem de Deus? Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, abra comigo no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 15. Mateus, capítulo de número 15. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade em estar na nossa igreja. Quero agradecer ao nosso pastor Paulo pela confiança, ao pastor Eduardo, ao pastor Jair, nossos pastores. Também aos pastores líderes do departamento jovem, pastor Renato, pastor Ronaldo, todos os pastores, abençoe todos os jovens Alfa de forma muito especial. Muito obrigado pelo convite. Mateus capítulo 15, versículo de número 21, diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquela cercania, clamou dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está miseravelmente endemoniada. Versículo 23, mas ele não lhe respondeu palavra. Só essa parte A do versículo 23, pode tomar os vossos assentos. O texto que nós lemos nessa noite é um texto extremamente conhecido, creio que por todos aqui. Creio que em algum momento você já ouviu uma exposição sobre este texto. É um dos textos mais pregados, principalmente em nossos cultos de libertação, culto de sexta-feira, culto de domingo. É um texto muito conhecido. Eu mesmo já ouvi, por exemplo, o pastor Eduardo ministrar essa mensagem e guardo até hoje aquela mensagem que ele ministrou na reunião de obreiro. Eu também ministrei, por exemplo, no círculo de oração, esse texto de uma forma expositiva, aprendendo com a fé desta mulher. Mas nós sabemos que dentro de uma passagem, de um texto bíblico, você pode pregar de várias maneiras, tanto um sermão temático, tanto um sermão textual, quanto um sermão expositivo também. E nessa noite, de forma muito breve, eu gostaria de me concentrar numa pregação temática sobre o silêncio de Deus, a pedagogia do silêncio de Deus. A pergunta é: por que Deus fica em silêncio? Porque às vezes nós clamamos, oramos e fazemos um pedido específico para Ele e Ele não nos responde de forma específica. Existe um debate na teologia que é: o que é mais difícil, o não de Deus ou o silêncio dEle? Porventura o silêncio de Deus é mais difícil que o não de Deus? Não é fácil, é uma pergunta difícil. Imagina você como Jeremias falar: Senhor, eu quero me casar, e o Senhor falar: não, você não vai se casar. O não de Deus pode ser difícil, e o silêncio de Deus também pode ser muito difícil. No texto que nós lemos, a narrativa de uma mulher cananeia. Jesus está em uma região ao norte de Israel, fora de Israel, fora das províncias de Israel. Normalmente ele não ia para aquela região, bem ao norte, e ele encontra esta mulher que ali está. Na verdade, a mulher encontra ele, uma mulher cananeia, segundo o relato de Mateus, segundo Lucas, uma mulher cirofenícia. Ela se aproxima e o ponto era uma mulher que não conheceu a liturgia judaica, não conheceu a Torá, provavelmente nunca entrou em uma sinagoga, e eu não sei quem ensinou para ela, quem expôs para ela a mensagem do rei que havia de vir, do Messias que havia de vir. Mas ela se aproxima de Cristo gritando: Mestre, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ela vem gritando e ela vai mostrando o problema dela. Ela diz: porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Observa, o problema não era ela, o problema era a filha dela que estava miseravelmente endemoniada. Mas ela grita: tenha misericórdia de mim, eu estou mal, eu também estou abalado. Se porventura a minha filha está doente, se a minha filha está endemoniada, eu também fico mal. Quando a nossa casa não vai bem, obviamente nós também ficamos mal.
Ela está dizendo: eu estou precisando de ajuda, e eu reconheço que tu és o Messias que havia de vir. Eu reconheço que tu és o Rei. Não sei como que aquela mulher ouviu falar deste Cristo. Jesus, o ministério dele foi muito fecundo nessa região do norte de Israel, mas provavelmente saía daquelas cercanias a pregação de um Cristo que já veio, que onde ele passava, vidas eram libertas, vidas eram restauradas. Essa mulher ouviu isso de alguma forma, e ela colocou a fé em ação, e ela vem dizendo: tenha misericórdia de mim. E o texto diz que Jesus ouviu a sua oração, ouviu a sua petição, ouviu o seu clamor. Ela fez tudo certinho, só que o texto informa: ele não lhe respondeu palavra. O ponto é, por que Jesus não lhe dá a resposta que às vezes nós tanto precisamos? Porque às vezes Deus fica em silêncio. E o silêncio que eu quero abordar nessa noite não é o silêncio para os rebeldes, não é o silêncio que Saul experimentou, por exemplo, quando ele se apostatou de Deus, e ele foi procurar Deus, depois de tanto pecar e de se afastar do eterno. Ele vai para Urim, Tumim, não encontra a voz de Deus. Ele vai para os profetas e não encontra a voz de Deus. Ele vai para uma feiticeira e não encontra a voz de Deus. Ele procura, porque ele já está afastado de Deus. Eu não estou falando desses homens, também não estou falando dos insensíveis, como Davi, por exemplo, que quando peca e ele confessa o seu pecado em Salmo 51, ele diz: eu estou surdo, eu não te ouço mais, faz-me ouvir novamente o júbilo da tua palavra, faz-me ouvir novamente o som da tua voz. Por que Davi diz isso? O pecado me corroeu, eu perdi a sensibilidade. Não é sobre esses crentes que eu vou falar, sobre os crentes insensíveis, que infelizmente tem até mesmo em nosso meio, talvez. Na parábola de Jesus das coisas perdidas, você lembra que ele vai falar da ovelha que se perdeu no deserto, ele vai falar da dracma perdida dentro de casa, ele vai falar do filho mais velho que se perdeu dentro e o filho mais novo que está perdido distante. E na parábola das coisas perdidas, na minha humilde visão, o mais complexo, o mais difícil é a dracma. Por que eu digo? Porque a ovelha, ainda que está perdida no deserto, se o pastor chama, ela reconhece a voz do pastor. Se o filho mais novo, por mais que está distante da terra, longe, ele tem uma consciência, e a consciência diz: se porventura você sentir fome, você tem um pai, você tem uma casa, você tem pão. O filho mais velho, por mais que está dentro, mas está perdido, mas ali está próximo. O problema é a dracma, é a moeda. Por que a moeda, na minha visão, é um problema? Porque se a mulher grita, a moeda não responde. Se a mulher chama, não atende, porque é algo que não há vida, é algo inanimado, não responde, não fala mais. Você pode cantar, não reage. Você pode pregar, não reage. Você pode falar com o pastor aqui, levanta a mão e dá glória, e não reage. Não tem mais sensibilidade. E para essas pessoas que já não tem mais vida, não é mais sensível à voz de Deus, só tem uma coisa que pode encontrar os insensíveis dentro de casa. Sabe o que é? É quando a lamparina é acesa. Quando a candeia é acesa, se acha os insensíveis dentro de casa. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, ainda é a tua palavra. Porque a palavra é poderosa para encontrar os insensíveis dentro de casa. Porque o escritor de Hebreus diz 4:12: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Olha o que o escritor diz: ela é viva, ela é eficaz, é uma espada e penetra até alma e espírito, juntas e medulas. Estamos estudando isso na EBD, a tricotomia. A pergunta que eu faço é: onde fica o ponto entre alma e espírito? São distintos, mas onde é o ponto entre alma e espírito, sabendo que são inseparáveis? Onde é o ponto entre alma e espírito? Perguntei um dia para o mestre em teologia, falei: professor, com base em algum livro de antropologia teológica, bíblica, onde fica o ponto entre alma e espírito? Ele falou: Juan, faço a mínima ideia.
Aí eu perguntei para o psicólogo, falei: professor, com base em uma antropologia secular, onde fica o ponto entre alma e espírito? Ele pegou na minha mão, olhou nos meus olhos e falou: nem imagino. Aí eu entendi uma coisa: onde o teólogo não conhece, onde o psicólogo não consegue acessar, onde a música não entra, onde frase de efeito não penetra, nem mesmo eu com bisturi consigo tocar. Só tem uma coisa que ainda toca, e ainda é a palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa para achar os insensíveis. Mas não é sobre os insensíveis que eu estou me referindo, é sobre crentes que durante o processo experimentam o silêncio de Deus. Juan, é possível? Sim, é possível. A vida não é indolor e você não está ileso, incólume de sofrimento e de luta. Haverá dificuldade, haverá crises. E o problema é que às vezes durante a crise, durante a tempestade, durante o fogo, ele fica em silêncio. Eu não sei se você já leu as escrituras lá em Jó. Jó passou por crises absurdas, crises profundas, perdendo seus bens, 7.000 ovelhas, perdendo gado como camelo, como bois, como jumentas, como servos. E além de tudo isso, pior do que tudo isso, perder 10 filhos. Perdeu tudo o que ele tinha, todos os seus bens. Seus filhos morreram, tudo partiu, e Deus em silêncio. No capítulo 1 e 2 de Jó, Jó está em pé, firme, dizendo: nu eu vim, nu voltarei, mas bendito seja o nome do Senhor. Porém, durante o processo do silêncio, vem os questionamentos. E os questionamentos de Jó é perceptível nas escrituras. Permita-me citar aqui rapidinho, Jó capítulo 3, versículo 11. Olha o que Jó diz no auge do seu sofrimento, onde a doença já começou a atingir o seu corpo, seus filhos já estão mortos, perdeu tudo. No auge do seu sofrimento, ele entra em uma crise ontológica, e ele vai dizer no versículo de número 11: por que eu não morri ao nascer? Por que eu não expirei ao sair do ventre da minha mãe? Jó está dizendo: por que o Senhor me permitiu ver o que eu estou vendo? Olha o capítulo de número 10 de Jó, versículo 3. Ele diz: será que tens... Aliás, capítulo 7, versículo 20. Ele diz: se pequei, que mal fiz a ti, ó espreitador da humanidade? Porque fizeste de mim o teu alvo, tornando-me um peso para mim mesmo. Sabe o que já está falando aqui? Por que eu me tornei alvo do Senhor? Eu sempre soube, Senhor, que o alvo do Senhor é os seus inimigos, os ímpios. Mas eu sou crente, eu temo ao Senhor, eu ando nos seus caminhos, eu faço as tuas vontades. Ele diz: por que eu me tornei o teu alvo? Sabe o que é isso? Os questionamentos durante o silêncio. Capítulo 10, versículo 3 de Jó, ele diz: será que tens prazer em me oprimir, em rejeitar as obras das tuas mãos e em favorecer o conselho dos ímpios? Sabe o que Jó está dizendo? Porventura tu estás feliz em me ver assim? O Senhor está alegre em me ver nessa situação, em não me dar uma resposta, em não me responder. Capítulo 13, versículo 23 e 24, ele diz: quantas culpas e pecado eu tenho, mostra a minha transgressão, mostra o meu pecado, porque esconde o teu rosto e me consideras o teu inimigo. Sabe o que Jó está dizendo aqui? Se porventura, Senhor, eu estou em pecado, me revele, me mostre onde que eu estou errando, onde que eu estou falhando. Se o Senhor não está me respondendo porque eu estou em pecado, me mostre. Talvez tem crentes que entrou assim neste culto, neste domingo, falando: Juan, Deus está em silêncio comigo. Eu oro, eu peço, eu clamo, eu estou no meio da tempestade e Ele não me responde. Estou eu em pecado? Aí Deus me trouxe aqui para te dizer: Jó, suporte o silêncio. Eu estou contigo no meio dessa crise. Suporte o silêncio.
Não é fácil ficar sem ouvir Deus. Eu entendo isso, tanto para crente quanto para ímpio. Eu lembro de um culto que eu ministrei e eu estava pregando e o tema era escatologia, era o assunto, e eu focado no tema, pregando. Durante a mensagem, o Espírito de Deus falou: Juan, mude a mensagem. Aí eu comecei a brigar com Deus na minha cabeça. Falei assim: Senhor, mas como mudar a mensagem? O pastor me trouxe aqui para falar sobre Apocalipse, sobre escatologia. E aí ele falou para mim: fale sobre o Espírito Santo. Mudou totalmente. Aí eu falei: Senhor, vou pregar. Comecei a falar do Espírito Santo. No meio da mensagem, eu falei: o Espírito Santo é uma pessoa, não é uma força ativa, não é. E comecei a falar sobre pneumatologia, e comecei a abordar o Espírito Santo. Ele está aqui, ele pode habitar em você, ele pode preencher o vazio. E comecei a falar, não entendi nada. Acabou o culto, entreguei o microfone, o pastor falou assim: Juan, olha, não fica triste. Viu que eu estava triste? Não fica triste. Eu falei: pastor, eu vim com um tema, mas o senhor mudou a mensagem. Ele falou: não, mas se o senhor falou, tem um motivo. E eu fiz o apelo, não veio uma alma. Eu falei: mas o que aconteceu, Senhor? Por que eu mudei a mensagem assim? E aí, quando eu estava descendo o degrau do púlpito, veio uma moça, junto com um namorado, eu imagino, se afastou e falou: Juan, posso falar contigo? Falei: pode. Ela disse: Juan, eu não viria para o culto hoje. Eu estava em casa, no banheiro, e o meu pai, pensando que eu estava tomando banho, bateu na porta e disse: filha, vai para o culto, porque Deus vai falar com você. Só que tem um problema. Quando ela falou isso, eu, curioso, perguntei: se o seu pai bateu na porta pensando que você estava tomando banho e você não estava, o que você estava fazendo? Aí os olhos encheu de lágrima. Ela puxou a blusa e falou: eu estava me machucando, eu estava me ferindo. Eu falei: mas por que isso? Ela disse: porque eu sinto um vazio na minha alma, tão grande, mas gigante. Eu não ouço Deus. Eu vim para o culto, Juan, e você estava falando. Eu não entendi nada. Mas de repente você parou e começou a falar do Espírito Santo. Aí eu perguntei: e aí? Aí ela olhou para mim e disse: ah, eu ouvi Ele. Eu ouvi Ele, e agora eu entendi que Ele pode preencher o vazio da minha alma. Por isso aquele louvor é digno. Aquele louvor diz: se eu não te ouvir, eu morro, mas se eu te ouvir, eu vivo. Jó falando: eu não te ouço, Senhor, eu não te ouço. E aí só no capítulo 38, a mensagem temática, eu estou saindo do texto e indo para outros textos em cima de silêncio e de resposta. No capítulo 38, Deus diz para Jó: cinge os teus lombos, se levante, que eu vou te responder. Jó se levanta, imagino, agora ele vai me dar a resposta. Tudo aquilo que eu estou vivenciando. Jó ouve 70 perguntas de Deus. Deus começa a falar: onde tu estavas quando eu lançava os fundamentos da terra? Quem determinou as medidas da terra? Sabe que estão firmadas, ou onde estão firmadas as bases da terra? Quem põe a pedra angular, tu sabes? Onde estava quando as estrelas cantavam juntas? Quem represou o mar com portas? Quem disse ao mar: até aqui você vai, passou disso você não vai? Quem fez o caminho no céu e falou para os relâmpagos: aqui você caminha? Jó olhou e disse: eu não sei, mas bem sei que o Senhor tudo podes, e nenhum de seus pensamentos podem ser impedidos. Silêncio de Deus é muitas das vezes prova de que Ele pode estar fazendo algo muito maior do que você pode imaginar. Não queira entender suporte.
Não queira entender o Deus transcendente, suporte. Porque às vezes, e aí eu começo respondendo alguns pontos, porque às vezes o silêncio dele é para te fazer lembrar de quem ele é. Salmo de número 22, verso 1 ao 4, diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido. Eu clamo de dia, tu não me ouves. Clamo de noite, eu não tenho sossego. Durante o clamor do salmista, no verso 3, ele diz: porém tu és santo, tu que habita entre os louvores de Israel. Em ti confiaram os nossos pais, confiaram e tu os livraste. O salmista está clamando: Senhor, eu clamo e o Senhor não me responde. Eu busco, o Senhor não me retorna. Eu preciso de uma resposta. No meio do processo do silêncio, ele para e começa a lembrar de quem Deus é. Por que isso? Porque o silêncio é temporário, mas a fidelidade de Deus, ela é eterna. Ele pode estar em silêncio, mas ele continua sendo o mesmo. Entendeu aí ou não? Ele pode estar em silêncio, mas se você parar para refletir e pensar no Deus que te livrou do passado, é o mesmo Deus que continua te livrando no presente, é o mesmo Deus que continua contigo no agora. Esse Deus não muda. Jó entendeu isso. No meio do processo de crise, Jó disse: eu sei quem é o meu Redentor. Eu sei que Ele vive, e em breve Ele vai se levantar do seu trono, e Ele se levantou. Outra coisa, o silêncio de Deus pode ser uma provação. Às vezes, Deus está te provando. Temos professores aqui, e os professores lecionam o bimestre, o semestre inteiro, e fala, e ensina, fala bastante, e no dia da prova, o que você faz? Você entrega as avaliações, e só olha para os alunos e diz: boa prova. Mas por mais que o professor no dia da prova não fale nada, ele continua andando no corredor da sala. Alguns entenderam. Deus vem em Abraão e fala: pega o teu filho, teu único filho, leva para o monte Moriá e sacrifica ele lá. Cá entre nós, você acha que Abraão, durante a jornada, o caminho até o monte, você acha que ele não orou? Senhor, meu filho, Senhor, o Senhor quer o meu filho, o Senhor fez uma promessa, o Senhor quer o meu filho. Ele orou, e Deus chega no pé do monte, ele fala para o seu servo: olha, fica aqui, eu e o moço, nós subiremos, voltaremos. A pergunta é: quem disse para Abraão que Deus não queria mais o menino? Ninguém falou nada, mas Abraão conhecia quem era Deus, o caráter de Deus. E a fé de Abraão era tão absurda que o escritor de Hebreu diz que ele tinha uma fé que, ainda que ele matasse o menino lá em cima, Deus iria trazer a vida novamente. A pergunta é: Deus não falou com Abraão até durante o processo. Silêncio absurdo. Ele sobe no monte, prepara o altar, coloca o seu filho, e ele estava esperando uma resposta. Às vezes Deus vai te levar no limite. Às vezes Deus vai te levar no limite. Escute isso nessa noite. Algumas respostas não chegam na caminhada, mas chega só no altar. Algumas respostas não chegam durante o processo da caminhada, mas lá em cima, no limite da prova, quando Abraão pega o cutelo para matar o menino, Deus rompe o silêncio. E ele diz: não toca no moço,
Olhe para trás e veja que o cordeiro já foi providenciado. No limite, Deus vai romper o silêncio. O silêncio de Deus pode ser uma prova, uma provação, mas Ele vai romper o silêncio no momento certo, na hora certa. Outra coisa, o silêncio de Deus não é sinal de descontrole. Às vezes nós pensamos, se Ele está em silêncio, é porque Ele não está no controle, com o controle nas mãos. Quando você abre a Bíblia em Jonas, capítulo 2, versículo 10, você vai encontrar algo fantástico. O livro de Jonas é o livro que revela, que mostra tudo se curvando diante de Deus. A tempestade se curva diante de Deus. Os marinheiros pagãos se curvam diante de Deus. Os ninivitas se curvam diante de Deus. Um verme se curva diante de Deus. Menos um personagem quer se curvar, que é o profeta. Ele não quer se curvar. No capítulo 1 Deus fala, levanta e vai para Nínive. Ele levanta, desce para Jope para pegar um navio que vai para Tarsis. Só descida. Ele desceu para Jope, de Jope ele desceu para o navio ele desceu para o porão, do porão ele desceu para o mar, do mar ele desceu para o ventre do peixe. Até quando você vai ficar descendo para lembrar de Deus? Ele foi descendo, descendo, descendo. No capítulo 2, Jonas ora. No ventre do peixe, ele fala, Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Eu sinto saudade de entrar na tua casa. Lembra-te de mim, Senhor. Aí no capítulo 2, versículo 10 é lindo, porque o texto diz, no versículo 9, Deus ouviu a oração de Jonas. No versículo 10, e respondeu o Senhor ao peixe. Está lá. Deus falou ao peixe. No capítulo 1, Deus fala com Jonas. No capítulo 3, Deus fala com Jonas. No capítulo 4, Deus fala com Jonas. Mas no capítulo 2, Deus não fala com ele. Sabe qual é a cena que você tem que ter em mente? Ele está no ventre do peixe, dizendo, tu não me ouve? Tu não vai me responder? Eu estou no ventre do peixe. Ele chama de Sheol. Eu estou no inferno. E o Senhor não vai me socorrer. Deus já tinha ouvido. Deus já tinha respondido. Mas não Jonas. Mas ainda que eu não consiga ouvir, ainda que eu não sinta, ainda que eu não veja, ainda que você não ouça, as mãos de Deus está controlando o grande peixe. Alguém entendeu essa palavra nessa noite? Jonas não ouviu, mas o cenário já estava sendo modificado. Jonas não tinha sentido nada, mas Deus já estava trabalhando. Jonas não viu nada, mas o peixe já tinha ouvido. Porque ainda que você não ouça, Ele continua no controle de todas as coisas. E eu quero profetizar pelo poder da palavra. Ainda que você não esteja vendo, Deus está mudando o seu cenário. Deus já ouviu a oração, Deus já ouviu o clamor. Ele está já mudando o contexto de Jonas. Eita. Outra coisa, o silêncio de Deus não é sinal que Ele não esteja trabalhando. Jeremias capítulo 18, vou correr para terminar. Jeremias 18, Deus fala, Jeremias, levanta e desce a casa do oleiro. Eu levantei e desci. Quando eu cheguei ali, eu vi que o oleiro já estava trabalhando sobre o vaso. Sabe o que quer dizer para nós isso? Jeremias está dizendo, antes de eu chegar lá, antes de eu ver, antes de eu sentar e assistir, antes de eu ouvir, a mão de Deus já estava trabalhando. Antes de eu
eu descer na casa do oleiro e chegar ali e contemplar, porque ainda que eu não veja, ainda que eu não ouça, Deus continua trabalhando. Outra coisa, o silêncio de Deus não é para te matar, mas é para te tornar melhor. Termino aqui, voltando para o texto que nós lemos. Essa mulher se aproxima e vem: Jesus, tem misericórdia de mim, filho de Davi, socorre-me, tem misericórdia. Jesus não lhe responde. Aí vem um discípulo e diz: Jesus, manda ela embora, despede ela, porque ela vem gritando atrás de nós. Estranho, né? Que no capítulo anterior é os discípulos que estão gritando por socorro de Jesus. Eles podem gritar, mas a mulher não. Eles podem gritar lá na tempestade, mas a mulher não pode gritar. Cale ela, Jesus, manda ela embora. Aí o texto diz que Jesus olhou para os discípulos e falou: eu não vim para ela, eu vim para os filhos. A mulher ouve aquilo e, ao invés de ir embora, ela cai de joelhos. E o texto diz: e ela começou a adorar. Ela começou a adorar. Ela adorou, ela adorou, ela adorou. E depois ela disse: Senhor, socorre-me. Antes de Cristo liberar uma palavra para ela, ela já estava adorando. E quer ver uma coisa que move o coração de Deus, nessa linguagem antropomórfica? Quer ver uma coisa que comove? É a adoração. A adoração ainda mexe com os céus. A adoração ainda faz um terremoto acontecer. A adoração ainda toca no coração do Eterno. Quer chamar a atenção de Deus? Adore. Não adore porque o pregador simplesmente mandou. Adore porque você é adorador. Não adore para agradar líderes ou homens. Adore para agradar Deus. Ela de joelhos, sem ouvir uma palavra de Cristo, ela começa a adorar. Ela adora, adora, adora e diz: Senhor, socorre-me. Aí Jesus olha para ela e fala assim: ó, eu não posso pegar os pães dos filhos e entregar para os cães. Aí a mulher olhou para ele e disse: eu sei que eu não sou digno de me assentar na mesa, e nem digno de comer os pães, mas tem algumas migalhas que caem no chão. Não tem? Jesus falou: sim. Aí ela disse: eu quero uma migalha. Uma migalha é suficiente. Se uma migalha é suficiente para salvar uma vida, imagina o pão por completo. E hoje você está na casa do pão. Hoje você está diante da mesa. Não tem migalhas no chão, porque aqui todos são filhos. Tem pão descendo do céu. A mulher diz: eu quero uma migalha. Jesus diz: nunca houve tamanha fé. Olha o que ele diz: vai, a tua filha já está liberta. Cá entre nós, se fosse eu, com todo respeito, falaria: Jesus, eu passei pelo seu silêncio, eu passei pela oposição dos discípulos, eu passei por dificuldades, crises. Aí agora eu consegui a sua atenção. O Senhor olha para mim e fala: vai embora, sua filha já está liberta? Não! Eu quero que o Senhor vá comigo até em casa. Coloque a mão sobre a minha filha. Eu quero ver o Senhor colocar a mão sobre ela e libertar. Eu falaria isso. Mas quem passou pelo silêncio, uma palavra basta. Quem passou pelo silêncio, uma palavra dele é suficiente. A palavra dele para a mulher é: pode ir, a tua filha já está liberta. A mulher olhou e falou assim: obrigado. Porque quem supera o silêncio de Deus
acredita que no tempo certo, na hora certa, uma palavra Ele vai liberar. E quando liberar essa palavra, ninguém pode barrar. Só que tem um problema na teologia esse texto, porque a mulher disse que a filha não estava ali. E Jesus falou: pode ir, porque a tua filha já está liberta. Os demônios saíram já. E a pergunta é: os demônios não são onipresentes, sabemos disso. Os atributos incomunicáveis só o Eterno possui, nem anjos, nem demônios. Então a onipotência, a onipresença, a onisciência, só Deus. Se os demônios não são oniscientes nem onipresentes, como que o demônio que está do outro lado saiu pela palavra de Cristo aqui? Aí um dia eu ouvi um pregador falando, quando era criança, ele disse que quando Jesus falou: vai, a tua filha está liberta, o demônio que estava perto ouviu, foi até o outro demônio e disse: ó, vaza. Por quê? Porque Jesus parou para responder ela. Só que a teologia vai além. A teologia concorda que os demônios não são onipresentes, nem oniscientes, muito menos onipotentes. Mas aquele que liberou a palavra, aquele que parou para te ouvir, aquele que libera a palavra nessa noite, a palavra sai daqui, mas Ele é onipotente para operar lá na sua casa, lá na outra cidade. Deus parou para te dar a resposta. Ele está rompendo o silêncio nesta noite. Deus rompe o silêncio. O cenário de silêncio não é o fim. Passe por este momento. Depois de 400 anos, na plenitude dos tempos, o Filho de Deus nasce. Depois do silêncio da cruz, no domingo de manhã, vai ter um grito. E o grito é: Ele não está mais aqui. O silêncio não é permanente. Deus vai romper o silêncio no dia da adversidade, no dia da crise, da angústia. Saiba de uma coisa: ainda que Ele esteja em silêncio, Ele está contigo no meio dessa tempestade. Fique em pé nessa noite. Tua voz, tua voz, ai, a tua voz ecoar sobre as águas, as águas. Agostinho de Hipona diz: tu feriste, tu rompeu a surdez do meu ouvido quando eu ouvi a tua voz. Rompe, Senhor, o silêncio. Tua voz. João, na ilha de Patmos, ouviu uma voz como som de trombeta, dizendo: João, não temas. Elias na caverna, dizendo: não tem mais jeito, estou na crise. Veio na brisa uma voz: Elias, o que faz aqui? Deus está rompendo silêncios. Feche os olhos, toda a igreja, e sinta Deus te respondendo nessa noite. Silenciar. Espírito de Deus está respondendo crentes aqui. Se eu não te ouvir, eu vou. Se eu não te ouvir, eu vejo. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tua. Mas eu te ouvi.
orar então? Nós vamos orar. Pergunto pela última vez: há alguém para Jesus hoje à noite? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra ministrada com tamanha graça nessa noite. Continua abençoando teu filho, pastor Juan, e o Lucas, que vem aqui à frente. Aleluia. Se rendendo aos teus pés, ó Deus. Continua falando conosco, Jesus. Sabemos, Senhor, que as tuas boas mãos estão estendidas sobre a vida do Lucas, ó Deus. Ó Espírito Santo, nós te louvamos e te agradecemos por esse culto tão abençoado, em nome de Jesus. Amém.